Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao meu canal, o canal Fale com o seu professor, conhecimento gratuito e difusão de conhecimento nas redes sociais, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre o tipo textual injuntivo, né? Nós já falamos do narrativo, já falamos do jornalismo, né? Enquanto gênero textual, ou seja, nós estamos abordando as principais tipologias textuais e seus gêneros e subgêneros. E hoje nós vamos falar sobre o tipo textual injuntivo, ok? Muito utilizado, muito comum e às vezes também dito como tipo injuntivo prescritivo. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Fiquem ligadinhos, deem um like se gostaram da aula para acompanhar e se inscreve no nosso canal para acompanharmos, ok? Texto injuntivo. Bom, quando nós falamos do tipo textual injuntivo, nós estamos falando de textos que têm por finalidade, por objetivo principal, instruir, ok? Ensinar, dar um método, ser didático, ou seja, servir como uma instrumentação, como um guia para se fazer algo, para se obter um resultado, para se obter um objetivo. Então, por isso nós vemos que os textos injuntivos são, por excelência, os textos injuntivos vão ser instrutivos e vão ter o objetivo da instrução, de instruir os leitores sobre determinado passo a passo ou sobre determinados afazeres, ok? Exemplos de texto injuntivo nós temos vários, Então, por exemplo, editais de concurso, bulas de remédio, manuais de instrução, às vezes parte de alguns livros didáticos, receitas de cozinha. Todos esses textos têm por objetivo principal ensinar um passo a passo, uma metodologia, um a fazer, Então isso é o princípio básico do texto injuntivo. Enumeramos aqui nessa aulazinha direta e objetiva para você não perder tempo um conjunto das características do texto injuntivo. Quando pensamos no texto injuntivo, que características que me fazem olhar para um texto e dizer esse daqui pertence ao tipo textual injuntivo ou tem características do tipo textual injuntivo? Então vamos lá. O texto injuntivo ele vai ter uma linguagem objetiva e direta, linguagem objetiva e linguagem direta, Então é o principado da denotação. A gente não pode ter uma grande variação de interpretação, porque o texto injuntivo ele tem o objetivo de instruir, portanto ele será direto. Basta pensarmos nos editais de concurso público, ok? Ele vai buscar instruir leitores, nós já falamos disso, mas instruir como? Mantendo uma sistematização racional. Então vai ser um texto muito bem pensado na sua composição, na sua organização dos períodos e dos parágrafos para a finalidade de informar, para que essa finalidade de informar seja alcançada, ok? Vai se utilizar muito, mas muito mesmo, do modo imperativo e de frases de comando. Qual é o modo imperativo do verbo? Vamos lembrar que o verbo tem 3 grandes modos principais, Vamos lembrar que em língua portuguesa o verbo tem 3 principais modos, O indicativo, o imperativo e o conjuntivo ou subjuntivo, Como costumamos chamar no Brasil. Em Portugal se usa mais conjuntivo. Então, o modo imperativo é aquele que denota o pedido, a ordem, Então, o ordenamento é quando você utiliza os verbos para solicitar que algo aconteça. Faça, veja, dê-me, ok? Então, esse é o modo imperativo. Logicamente, o texto injuntivo vai utilizar bastante do modo imperativo, porque por ser um texto instrutivo, de ensinamento e por vezes até mesmo prescritivo, ele vai exigir um passo a passo do leitor, que o leitor siga, obedeça o que está sendo instruído. Dessa organização vai vir que o texto
injuntivo, ele vai ser bastante organizado em seções e em tópicos, né? Seções, às vezes subseções, tópicos, subtópicos. Basta pensarmos nas bulas de remédio, né? E nos manuais de instrução. Vão estar divididos lá sempre por seções, às vezes enumeradas, né? Por numerais, por números, ok? 1.1, 1.2 e por tópicos também, né? Como se fazer isso, como se toma esse remédio, os efeitos colaterais, as indicações, contraindicações, ok? Então o texto vai estar organizado em seções, né? E em tópicos para facilitar a sua esquematização, que busca a objetividade. Aí nós temos uma pequena diferenciaçãozinha técnica, feita pelos linguistas, pelos estudiosos dos textos, né, das línguas, os linguistas textuais, ok? Então vamos pensar o seguinte, podemos pensar o texto injuntivo dividido em duas grandes famílias, dois grandes grupos, ok? Os injuntivos que usam de uma certa coerção na sua composição e os injuntivos que não usam certa coerção. Então é dividido e pensado que os injuntivos, os textos injuntivos propriamente ditos, né, eles são realizados, são compostos sem uma certa coerção, né? Então pense nos manuais de instrução. Ali há um indicamento que você siga aquele passo a passo, que você faça aquilo daquela forma. Mas o leitor ele não é obrigado a fazer daquela forma, né? Ele decide ou não se quer seguir o ensinamento do manual de instrução da TV, por exemplo. Ok? Ele pode tentar fazer de outra maneira, pode tentar fazer da sua forma, o que alguém indicou, né? Então isso é um texto sem coerção, ou seja, sem aquela pressão que você faça daquele jeito. Já os textos injuntivos, que é dito como prescritivos, ou seja, algo que prescreve, que dá a norma anterior ao acontecimento, né? Então eles são ditos como com coerção. O que significa um texto com coerção? Basta pensarmos nos editais e nos contratos. Então, no edital de um concurso, não há a opcionalidade do leitor seguir ou não. Um edital de concurso é um contrato. Quando você se inscreve para o concurso, você aceita todas aquelas normas do edital. Então, isso é um princípio coercitivo do texto, né? Você aceita que o número de vagas é aquele, que você vai ter que se inscrever até tal dia. Você aceita que vai ter que disputar aquele determinado número de vagas, que vai fazer prova daquelas determinadas disciplinas, ou seja, você aceita todo o contrato firmado para disputar aquela vaga do concurso. A mesma coisa um contrato, né? Não há opcionalidade de o contratante, de quem assina o contrato, seguir aquelas regras postas no contrato ou não, né? Por isso que se chama um contrato. Assinou, você é obrigado a seguir aquilo que está descrito. Então, esse é o texto chamado de prescritivo, injuntivo prescritivo. Ele tem um certo poder de coerção sobre o leitor. Okay? E aí a gente pode também pensar, né, e afirmar que a grande marca dos textos injuntivos é que, por serem denotativos por excelência, eles abrem pouca margem à variação de interpretação. Eles abrem pouca margem àquilo que nós chamamos de conotação, né, ou polissemia também, né, do texto, das palavras, ok? Sua estrutura é visada sempre a seguir um método, né, e tem uma linguagem extremamente objetiva e direta. Por quê? Porque não pode haver variação na interpretação e no entendimento para não causar dubiedade nem confusão no leitor, né? Então esses são os textos injuntivos por natureza, muito comuns no nosso dia a dia, como nós citamos nos exemplos, ok? Então, os textos injuntivos são muito comuns no nosso dia a dia, como nós citamos em nossos exemplos anteriores, ok? Bom, pessoal, então essa foi mais uma aula do nosso canal, né? Eu espero que tenham gostado. Inclusive, se está nos acompanhando
E aproveitando de nossas aulas gratuitas aqui nessa difusão do conhecimento, assina o canal, dê o seu like, né? Deixa aí o seu comentário, ok? Para sabermos o que espera do canal também e o que deseja, né? Próximas temáticas, resoluções de provas, ok? De concursos específicos, ou seja, comunique-se com a gente, perfeito? Essa plataforma é feita para divulgar esse conhecimento gratuito que é necessário a todos. Então se inscreva, deixe o seu like, seu comentário, acompanhe-nos nas nossas aulas aqui gratuitas e até a próxima. Grande abraço!